the discussion came up at my house when me and my buddy was watching my fight. It's like Alex is so fun. It's so funny to me because on the one hand, I'm like, he should be in GOAT conversation, right? Like as The the greatest, double one of the goat. greatest. No, as on one hand, but then on the other hand, I'm like, I kind of think his wrestling still sucks, and if he fights someone who's a good wrestler, he's gonna get torched. So it's like such a weird balance. Like I don't know which way I actually feel. And, it's like if he gets torched by Ankalaev, do we say it was really a mirage the whole time? I mean, obviously his stand-up is about as good as it gets, and he hits about as hard as you Yep. can hit. But it is a weird. It's weird to try to hold both of those positions at once because it doesn't feel like they make sense. Because generally, nobody gets to the top of mixed martial arts with fighting someone in every skill set. So this Luke Thomas made a point the other day, and I got this sent to me on Submission Radio. He said, well, Luis will put it, but he goes, Luke Thomas goes, people get mad when I say this, and I don't really care because I know I'm right. If you looked at this 2025, and I made it 24, but he put it 10 years ago when the UFC's light heavyweight division had Bader, Phil Davis, Lyoto Machida, Glover, yeah, Daniel Cormier, and John Jones. Yep. I have terrible news for you. Alex Pereira is not a champion in that era. E tá aí a conversa entre Ben Askren e Daniel Cormier sobre o atual campeão meio pesado do UFC, Alex Poatan. Agora é a minha vez e também a sua vez de dar a opinião sobre esse assunto. Coloque aqui no campo de comentários, se inscreva no canal se ainda não for inscrito para ver mais vídeos como esse. Deixa o like se estiver gostando do conteúdo, clique em hypar e vamos lá, vamos à minha opinião sobre essa conversa entre Daniel Cormier e o Ben Askren. É o seguinte, pessoal, para aquele fã, sabe, aquele fanático que se dói por tudo que é dito sobre o seu ídolo, essa conversa deve ter sido horrível. Mas para mim, que sou um fã e que tento ser o mais lúcido possível, porque eu sou youtuber, eu tenho um canal aqui e eu não posso vir passar conteúdo de fã. Eu tenho que fazer o conteúdo mais profissional possível. Eu entendi aí o ponto de vista dos dois ex-lutadores. O Ben Askren, que fez história no extinto Bellator, o Cormier, para mim, tirando o Jones, maior meio pesado de todos os tempos, ainda à frente do Alex Poatan. De um lado temos aí o Ben Askren, que disse que, por um lado, o Alex Poatan ele tem que estar na prateleira dos GOATs, por outro lado, o wrestling dele é uma bosta. Ele disse exatamente essa palavra. O wrestling do Alex Poatan é uma bosta. Então é aquela coisa de 880. De um lado o cara é um dos maiores da história, do outro ele é uma porcaria. E aí se ele enfrenta o Ankalaev e o russo vem afiado nesse jogo, pelo menos na opinião aí do Ben Askren, o Poatan vai ser massacrado. Muita gente vai simplesmente ignorar o elogio dele ter que estar entre os GOATs e vai focar só na parte do wrestling. E aí vai dizer que o Ben Askren está sendo invejoso, que está falando mal do Poatan, aquela coisa toda. E eu já digo logo, na minha opinião, o Ben Askren está certo. De um lado, o Poatan, ele já fez história, ele tá nocauteando todo mundo, já venceu 5 ex-campeões aí do UFC, duplo campeão da maior organização de MMA do planeta, isso é história. Ele já é um dos maiores de todos os tempos, principalmente quando se fala em Brasil, e pode se tornar um dos maiores de todos os tempos em relação ao planeta inteiro, caso ele vença aí o Magomed Ankalaev. Porém, o wrestling do Poatan é muito ruim mesmo. Eu vejo muita gente que, pô, falando, mas ele tá treinando bem o jiu-jitsu, tá treinando com o Glover, e aquele vídeo contra o Caio Borralho, treino é treino, luta é luta. Mas o Poatan é faixa preta de jiu-jitsu, e na boa, com todo o respeito ao Poatan, eu não acho que ele tinha que ter uma faixa preta de jiu-jitsu. Quem sou eu para falar isso? Eu não sou mestre de jiu-jitsu, mas eu sou um cara que acompanha MMA, e é graças a mim, é graças a você, graças aos fãs de MMA, que o Alex Poatan tem dinheiro no bolso, que os lutadores, muitos deles aí são multimilionários e estão realizando sonhos. A gente tá aqui não é só para assistir calado. Temos que dar a nossa opinião, e na minha opinião o Poatan não tinha que ter faixa preta de jiu-jitsu. É igual a faixa preta do Júnior Cigano, sempre critiquei também. Que faixa preta é essa que ele ficava desesperado para defender as quedas, para não ir pro chão? Todo faixa preta adoraria ir pro chão. O Verdun, por exemplo, não fazia questão de defender quedas. Eu não estou aqui ofendendo,
Eu tô dando uma opinião sincera. No dia que o Alex Poatan provar em uma luta que sim é faixa preta, beleza, vou ser o primeiro a vir aqui elogiar o cara. Pra mim ele é um gênio, um dos maiores, se não for o maior trocador da história desse esporte, um dos caras mais letais de todos os tempos também. Mas a defesa de queda dele até hoje se provou não ser ruim, e sim péssima. Todo mundo, literalmente, todos os lutadores que tentaram derrubar o Alex Poatan conseguiram. Até o Adesanya derrubou o Poatan. Então, até agora, vocês preferem acreditar em quê? Que ele evoluiu nos treinos ou no que vocês viram em luta? E eu vejo muita gente dizer que o Ankalaev não vai conseguir derrubar o Poatan, pelo amor de Deus. E aí começam a criticar o Ankalaev falando que o mesmo não tem nenhuma finalização na história da carreira dele no MMA, que ele só tem 30% de efetividade na tentativa de queda, e aí, ao mesmo tempo, dizendo que o Poatan é muito bom no chão, porque está treinando com o Glover. Ou seja, o Ankalaev, multicampeão mundial de sambo, esse é ruim de grappling. E o Poatan é bom porque tá treinando com o Glover, porque você viu o videozinho dele treinando com o Caio Borralho, com o Glover Teixeira, e olha só, não me entendam mal, eu acho que o Poatan evoluiu demais no chão. Se não tivesse evoluído, teria perdido fácil para o Jan Blachowicz. O Blachowicz passou o primeiro round daquela luta inteira nas costas do Poatan, quase encaixando o Mata-Leão em vários momentos. Se o Poatan não tivesse evoluído, se fosse aquele Poatan do começo do UFC, ele teria sido finalizado. Ele evoluiu sim. Ele é bom demais no chão pro pouco tempo que ele se dedica a isso. Sim. Só que ele não é nível Ankalaev na parada, cara. Do mesmo jeito que não dá pro Ankalaev trocar com o Poatan, não tem como o Poatan defender as investidas de queda do Ankalaev. A minha dúvida é, o Ankalaev tem gás para manter o Poatan no chão ou na grade durante 3 ou 4 rounds ali para conseguir ganhar por pontos? Ele tem ou não tem? Se a resposta for sim, eu sinto muito, mas o Poatan vai perder. Se a resposta for não, o Poatan vai ganhar com tranquilidade. Porque o Poatan, ele é um cara que, se ele não defende tão bem as tentativas de queda, se ele não é tão bom no grappling, ele tem uma recuperação que beira ao ridículo, de tão insano que é. O Poatan, contra o Jan Blachowicz, pelo menos aparentava estar completamente acabado e cansado ao fim do primeiro round. Aí no segundo round ele ainda aparentava estar cansado, mas durante ali aquele assalto ele simplesmente se recuperou e parecia que era o Poatan que acabou de entrar na luta. Ele tem uma recuperação muito boa. Então vamos supor que o Ankalaev passe 4 rounds amarrando o Poatan na grade, levando para baixo e fazendo aquela luta chata, aquela luta feia, ganhe por pontos. 4 primeiros rounds. Se no quinto o Ankalaev estiver cansado, ele será nocauteado. Porque eu acredito que o Poatan vem para todos os rounds com uma ótima recuperação. E se em algum momento o Ankalaev ficar muito cansado, a ponto de nem fugir do Alex Pereira, ele conseguir, ele vai se dar mal. É uma luta que é bastante complicada, é sim a luta mais difícil da carreira do Poatan, pelo menos teoricamente. Ele pode entrar lá, dar uma joelhada voadora, ou acertar um cruzado e ganhar em 5 segundos? Pode. É provável? Não. Não. O Ankalaev é bom. O Ankalaev é muito bom. Eu vejo muita gente dizer que o Ankalaev não ganhou de ninguém importante, cara. E que por isso ele não é tão bom assim. Cara, ele ganhou do Rakit com uma extrema facilidade. Até outrora o Rakit era cotado como campeão da categoria. Aí o Ankalaev ganha dele e já não vai. Ah, mas o Ankalaev não nocauteou. E daí que ele não nocauteou, cara? A questão é que é vencer. E ele venceu com facilidade. Ele não passou perrengue durante a luta. Contra o Blachowicz, pra mim ele foi gafado. Oficialmente ele perdeu, ok. Mas ele foi gafado, cara. Claramente, vai lá e assiste essa luta para vocês verem. Uma outra discussão que eu vou comentar rapidamente aqui, onde foi dito aí que o Poatan não teria sido campeão na era que tinha Joe Jones, Daniel Cormier, Phil Davis, Lyoto Machida e uma série de grandes lutadores, e eu concordo. Ele não teria sido campeão, ninguém teria sido, na verdade. O John Jones era o rei, mas vamos tirar o John Jones daí porque é apelação demais. Ele não ganharia do Cormier, cara. Não ganharia do Cormier. Ponto. Se você acha que o Poatan era favorito contra o Cormier, eu sinto muito, mas você ou não entende de MMA ou é tão cego pelo fanatismo que não consegue analisar tecnicamente essa minha opinião. Agora eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você concorda com o Ben Askren? Você entendeu o que ele quis dizer ou se sentiu aí ofendido? Concorda comigo? Discorda de mim? Coloque no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like aí se gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.